Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui reunido para poder estudar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui entre amigos e irmãos, estamos aqui com o Felipe e o Anderson e a gente vai ter a oportunidade de estudar um tema interessante que é Ensina-nos a orar. A gente está estudando sobre Salmos e sempre falar de oração a gente tem algumas referências que muitas vezes a gente aprendeu errado. Então a gente vai ter a oportunidade de entender um pouquinho do que a Palavra de Deus ensina pra gente sobre isso. E bom dia, legal estar com vocês aqui, tudo bem pessoal? Felipe, Anderson, a gente vai ter a oportunidade de estudar um tema bem interessante. E já começa aqui, né, com o verso da semana, falando sobre certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, né, os discípulos dele. E é interessante, né, a gente perceber como a oração, que deveria ser uma coisa tão simples como uma conversa, parece que tem uma fórmula, né? E a gente percebendo isso ali, as pessoas me ensina como orar. Será que isso não acontece no nosso dia, né? No nosso tempo, mesmo com toda a informação? E aí a gente começa aqui, feito essa introdução, vamos fazer uma oração para que a gente possa pedir que o Espírito Santo possa nos conduzir e entender o que Ele quer nos ensinar para que a gente possa estudar juntos. Vou pedir aqui para o Anderson fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade de nos reunirmos e estudarmos a Tua Palavra. Que o Santo Espírito nos guie, que as pessoas que nos assistem possam também sentir a Tua presença e entender aquilo que a Tua Palavra quer nos dizer. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Então vamos lá. A gente, fazendo aqui o início, né, do tema, a gente percebe o quanto é importante, né, a gente, como eu falei, quebrar determinados paradigmas, determinadas coisas que a gente aprendeu ou entendeu errado, que é ensina-nos a orar. Eu estava fazendo um estudo e eu percebi assim, falando como que a gente deve orar a Bíblia, né? E aí a gente começa partindo do Pai Nosso. Jesus nos ensinou através do Pai Nosso, né? Então a gente começa falando Pai Nosso que estás nos céus, né? Então normalmente a gente se direciona a Deus. E em Salmos a gente tem ali a oportunidade de perceber em várias situações, né, ali que os salmistas eles colocando como eles se dirigiram a Deus, né? Como eles pediram, como eles de certa forma reclamaram, como eles em momentos pediram ajuda, né? Então aqui a gente vai ter a oportunidade de, essa semana, poder aprender um pouquinho sobre isso. E no domingo a gente já começa aqui, Felipe, falando sobre promovendo o uso de salmos na oração, né? Então eu queria conversar contigo sobre qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente, né? Como que você entende isso? Ótimo, Marcelo. Então, os salmos eles são uma parte da Bíblia, né, um livro da Bíblia, que são muito apreciados por muitas pessoas, né? É comum encontrar pessoas que têm o seu salmo favorito, tem, né, aqueles salmos mais famosos, tem salmos que todos conhecem, e eles ali são livros poéticos, né? E eles são conversas, né, muitas vezes individuais ou coletivas, justamente que os salmistas estão fazendo com Deus. E também são canções, né? Eles são reconhecidos como canções. E esse texto da lição ele traz um elemento muito interessante, que é o salmo como oração, né? Eles são orações feitas por terceiros, individualmente ou coletivamente, mas que também, né, podem ser usados como orações pelo cristão contemporâneo que está além dos salmos. Então, como qualquer leitura da Bíblia, né, o salmo deve ser feito com reflexão, né? Assim, a gente está fazendo uma leitura, não é uma leitura superficial, não é uma leitura correndo, né? Então é normal, antes da gente ler a Bíblia, ter a prática de orar, né, pedir discernimento, pedir para o Espírito Santo estar com a gente, e ao ler o salmo, fazer uma reflexão. Então os salmos eles são muito ricos, né, como você mencionou. Tem salmo de lamentação, tem salmo que são demandas num tom mais de reclamação, tem salmos que são pedidos mais suaves, tem salmos que são de gratidão, tem salmos que vão mostrar confiança, a adoração. Então eles são um compêndio, né, de diversas experiências que se tem, que se pode ter com Deus, né, porque a oração é talvez o principal instrumento de relacionamento, né, que nós temos com Deus, pedindo para o Espírito estar em nós, sobre nós. Então
essa questão da reflexão, ela é um processo-chave ali na leitura do Salmo, inclusive porque a gente pode reconhecer algumas situações que nós vivemos, ou que já vivemos no passado, que estamos vivendo, ou que uma pessoa que conhecemos esteja vivendo, e a gente pode então compartilhar daquela experiência, né, que não é aquela oração espontânea, mas para chegar num nível de proximidade maior com Deus, de compreensão maior, inclusive, do nosso relacionamento com Ele, né, por meio da percepção de uma experiência, né, uma oração, uma canção escrita por alguém lá atrás, né? Então, nesse processo, claro que isso não é uma receita de bolo, né, mas de orar, refletir, né, e aí enriquecer a nossa oração, ele tem esse papel fundamental. Então, de forma resumida, ele tem todo o papel que uma oração deve ter, né, que é o de adoração, o de gratidão, né, mas também de expandir, né, a nossa fé, muitas vezes de trazer palavras que nos fortalecem e também de nos abrirmos com Deus, né, levar o nosso desespero, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. E aí, como toda a Bíblia, né, quando a gente conhece todo o Evangelho, né, depois da vinda de Jesus, né, seu sacrifício, ressurreição, ascensão e trabalho intercessório que nós conhecemos, né, lendo toda a Bíblia, a gente entende que o Antigo Testamento ele aponta justamente para a sua vinda, esse sacrifício e o que ele faz e fará por nós hoje e futuramente. Então, ler os Salmos na experiência, né, de entender Jesus ou como um conjunto, né, de orações antecedentes a Jesus, mas lembrando que, né, o próprio Jesus, né, nos ensina que a oração em nome dele, por meio dele, né, é fundamental, é poderosa, é a forma que a gente deve procurar falar com Deus. Então, olhando o Salmo, né, na experiência do que aprendemos depois com Jesus na cruz, mostra também que a capacidade do Evangelho justamente, né, de ser universal e de impactar as pessoas e a nós mesmos. Muito legal, Felipe. Interessante a gente tá até na lição, uma parte que me chamou a atenção, fala assim, primeiramente leia, né, como devemos ler os salmos? Primeiramente leia cada salmo fazendo uma reflexão simples, como você falou, e em seguida ore. Primeiro a gente lê com reflexão e depois ora. E aí na oração, como o Felipe colocou, interessante tá que tem uma parte que fala assim, você tem salmos de ira e raiva. Às vezes quando a gente está com um problema, né, ali no nosso trabalho, ou na família, ou com... dependendo de qualquer situação, eu não acho muito comum a gente ter uma conversa com Deus com raiva, né, com ira. Normalmente a gente tem aquela distância, né, poxa, eu não posso falar com Deus dessa forma. E ali é aquela história. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um estudo sobre uma determinada tema, ele falou assim, ó, jamais... reclame diretamente de uma injustiça com a pessoa. Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus, isso é injusto, isso não é correto, e Deus vai colocar a mão naquilo. Então, interessante que os Salmos nos ensina isso, já logo nesse primeiro dia, né? E aí, dando continuidade aqui, já na segunda-feira, a gente fala sobre confiança em tempos de dificuldade. E aí é o desafio, né, Anderson? Como que eu vou confiar, né, quando o bicho está pegando, né, em tempos de dificuldade? Então, a reflexão é a seguinte, em momentos de desespero e sofrimento surge a pergunta, o que o Senhor está fazendo? O que o Salmo 44 tem de relevante para os crentes de hoje? Né? O que a gente aprendeu disso? O que você entendeu, Anderson? Já que você tocou no número do Salmo, eu vou dar uma lida nele em alguns versos, que ele é grande. Legal. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e o plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Aí ele fala, tu és o meu rei, ó Deus, ordena a salvação para Jacó. Aqui ele começa falando o que aconteceu com o povo de Israel no passado, e todos os livramentos que Deus dava a eles. E eles têm isso porque ouviram dos pais. E a gente também hoje tem histórias que são contadas, experiências que são passadas, e aquilo que também vivemos. Então é bem relevante o ouvir o que os outros já passaram, e muito mais aquilo que já passamos para viver de experiência para o dia atual. Porque a gente tem a tendência de perder a fé
pensar que Deus não existe no momento que está acontecendo um problema conosco. Se está acontecendo com você, Deus existe. Mas a partir do momento que está acontecendo um problema comigo, Deus já deixou de existir, eu balanço e perco a fé. Quando é algo muito grave assim. Porque às vezes os problemas corriqueiros a gente meio que... tá no meu domínio, então tá no meu controle, tá na minha mão ainda. Quando sai da minha mão, eu resolvo. Quando sai da minha mão, aí eu já balanço. Se for com você, Deus existe perfeitamente. Aí eu começo a dar conselhos para você, Felipe. E aí eu fico falando, não, Deus existe, confia. Mas quando é comigo, aí o negócio não anda do jeito que deveria andar. E aí o salmista fala isso, né? A gente ouviu que você lá no passado fez isso, fez aquilo outro. E aí ele fala, mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste. E não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Ou seja, a gente hoje está como derrotado. E o interessante do Salmos é que ele é muito parecido com o nosso dia a dia. Tem dia que a gente está muito forte espiritualmente e tem dia que a gente está praticamente perdido porque a gente perde a nossa base. E aconteceu isso com o salmista. Confiava em Deus porque ouvia aquilo que já tinha passado, mas naquele momento ele estava vacilante porque ele via que os inimigos estavam o derrotando. Aqui ele fala muito em guerra, em exército contra exército, mas a gente também tem os nossos problemas diários e a gente vê onde a gente falha, né? O final do Salmo, ele fala o seguinte: pois a nossa alma está batida até ao pó, e o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos, por amor das tuas misericórdias. Ele sabia o que tinha acontecido no passado, porque os pais contaram. Ele sabia o que estava acontecendo no presente, porque ele estava vivendo uma coisa que ele não esperava, como se Deus tivesse fugido. E ele sabia exatamente o futuro. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos, por amor das tuas misericórdias. Ele sabia o passado, o presente e confiava no futuro, porque Deus estava com ele. Por mais que estejamos vacilantes nos nossos problemas, por mais que não confiemos plenamente naquele momento que está acontecendo alguma coisa conosco, temos que lembrar do passado, aquilo que vivemos e o que os nossos pais já passaram, e sabemos que Deus também estará no controle de tudo. Lá no futuro, pode ser daqui a um segundo ou pode ser daqui a um ano, ou vários anos, mas Deus está no controle de tudo e devemos confiar, porque é isso que a Bíblia nos fala aqui. Show. É um ponto que me tocou bastante, né? Eu acho que para todos nós, né, que vivemos em momentos de aperto, de luta, em algum momento da vida da gente, foi uma parte que fala aqui na lição assim: ainda que pensemos que Deus nos trata injustamente quando o sofrimento nos atinge, não consideramos apropriado expressar isso na adoração pública ou na oração particular. Não é comum eu reclamar numa oração, né? Essa relutância pode nos fazer perder o propósito da oração. Deixar de expressar honesta e abertamente sofrimentos e pontos de vista diante de Deus em oração nos torna escravos de nossas emoções. A gente ouve um ditado aí que as pessoas se aproximam de Deus ou na dor ou no amor. Normalmente, no momento da dor, a gente lembra de Deus. E a gente cria uma expectativa com relação ao que vai acontecer. E quando de repente não acontece aquilo, muitos se decepcionam e se afastam de Deus. E exatamente ao contrário. É nesse momento que você tem que falar com Deus mesmo e buscar, porque nem sempre a coisa vai acontecer do jeito que você quer. Então, bacana essa colocação da gente confiar, né, de que teve um passado, a gente tem experiências do que aconteceram e confiar no que tem nas promessas do futuro, né? Vamos lá. Dando prosseguimento aqui, Felipe, na terça-feira a gente fala sobre um salmo de desespero. A gente veio falar de dificuldade, agora a gente vai falar de desespero, né? Então, o que podemos aprender com o Salmo 22 sobre confiar em Deus em meio a um grande sofrimento? O que te tocou aí nesse ponto da lição? Bom, esse Salmo, o 22, ele é um salmo longo, né? Acho que vale muito a pena fazer a leitura dele, né? Um salmo longo, mas como exemplo, como experiência, é muito valioso. E ele é um salmo, né, como você mencionou, um salmo de desespero, ou inicialmente de desespero. Ele se inicia, né, com a fala Deus meu, por que me desamparaste? Que foi justamente, né, uma fala de Jesus na cruz. Então ele é um salmo de maneira muito emblemático nesse sentido. E os salmos em geral, eles eram muito usados, né, por Jesus, né, em vida. Então isso mostra, né, a importância desses salmos como orações ou como inclusive
elementos de reconhecimento do cristão em relação a como as coisas são e como lidar com os sentimentos e com as situações. Mas esse salmo em particular, ele começa, né, com esse desespero, mas por isso, né, que eu sugiro a leitura dele. Ele vai fazer uma transição para um salmo de confiança, né, de reconhecimento de que se pode, se deve confiar em Deus. E eu acredito que isso acontece porque ele é praticamente uma conversa, né? Ele não me parece um texto planejado, né? Ele começa com um desespero, porque me desamparaste. Então, o Anderson mencionou aqui, quando a gente está acontecendo alguma coisa com a gente, muitas vezes a gente deixa de acreditar em Deus. Não é o caso aqui, né? Ele está falando com Deus, então ele reconhece a existência de Deus, mas está falando de desamparo, de abandono, né? Então se sente abandonado. Então, muitas vezes nós temos esse sentimento também, às vezes a gente não admite que tem esse sentimento, como você mencionou, né? Nem no particular a gente se sente no direito de falar, Deus, o que está acontecendo, por que me abandonou, parece que está cobrando Deus, né? E nós somos ensinados corretamente que nós devemos ser tementes, temor é respeito, é reconhecer a grandeza, né? Reconhecer o nosso lugar abaixo de Deus. Mas a oração, ela tem um elemento muito importante, né? Porque assim, quando eu estiver desesperado, a quem eu vou recorrer? E não adianta eu não contar para Deus que eu estou desesperado e muitas vezes me sentindo ali completamente desamparado, porque Ele já sabe. Então assim, a gente não vai enganar Deus. Claro, aqui não estou incentivando nenhuma pessoa a ter um tratamento desrespeitoso com Deus. Mas perguntar o que está acontecendo, né? Mostrando aqui, a lição menciona dor, decepção, até raiva e desespero, ele faz parte. Porque, veja, né, a gente precisa muitas vezes expressar, né, quando a gente está numa situação muito complicada. Como uma pessoa que procura um terapeuta, mas é um terapeuta muito mais poderoso e que, além de escutar, né, de fato pode fazer por nós coisas que nós não podemos. Então é interessante, tem estudos que mostram o poder da oração sobre a saúde das pessoas, inclusive física, né? Pessoas que melhoram fisicamente, não só mentalmente, espiritualmente, quando fazem oração. Por quê? Porque você está falando com o Criador, com aquele que pode, né, fazer a diferença na sua vida. Então, levar as aflições para Deus, né, o que a gente está sentindo, puramente, sem disfarces, né, no individual e também, por que não, no coletivo, né, quando se tem ali uma situação muito complicada, vivida em grupo, ele é o caminho natural para a gente ir falando espontaneamente com Deus, né, e sentindo a sua presença, porque ele é uma conversa, né, Deus pode não estar falando explicitamente com palavras e com a sua voz para nós, mas quando a gente começa a conversar com Deus, a gente entra em comunhão, a gente se abre para o Espírito Santo e começa a receber o conforto de Deus, né? E é muito interessante porque muitas vezes a gente tem expectativas não realistas. Eu vou fazer oração aqui, Deus vai resolver o meu problema imediatamente da forma como eu quero, mas não é, às vezes a gente tem falsas expectativas. Mas essa conversa vai nos acalmando porque a gente está na presença de Deus e a gente começa a entender até coisas que são mais importantes do que aquilo que está acontecendo, a aceitação e a confiança, né? Porque a promessa de Deus é para futuro também. E o Anderson falou uma coisa muito interessante, né? O salmista muitas vezes se lembra das coisas que já foram feitas pelo povo e assim se acalma. E assim, na nossa vida, muitas vezes Deus já fez, né, mais do que a gente esperava e no momento da tribulação, muitas vezes a gente esquece disso, mas Deus, como é que tá? Então assim, Deus, ele quer que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente se abra para o Espírito Santo, Ele quer que a gente viva na graça de Jesus, ande lado a lado com Ele, o reconheça, né, como intermediário. Então é natural que quando a gente estiver no momento de tribulação, a gente leve todas essas questões, né, inclusive as nossas inquietações, e o processo vai nos fazer, né, retomar a confiança, porque a gente se sente amparado, é um exercício diário, né? A oração deve ser um exercício diário. Muito bom. E aí a gente fecha aqui, né, a lição falando assim, a mudança do lamento para o louvor observada em muitos salmos é indício de transformação espiritual que os crentes experimentam quando recebem a graça divina e o conforto na oração. Então, é uma mudança, você está desesperado ali naquele momento, e aí a gente começa a transformar esse lamento para um louvor, né? E aí a gente já
já rola a bola para você, falando na quarta-feira sobre do desespero à esperança, né? Então, quais dois estados de espírito vemos nesse salmo, do Salmo 13? Que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva do salmista? Então a gente está saindo aí do momento de desespero, de dor, de lamento, para esperança. E aí, Anderson? É fantástico os salmos porque eles são... Parece que a gente está escrevendo. Ele é muito realista, apesar de tempos serem muito lá atrás. Sim. Mas ele chega e fala: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Quantas vezes eu não falei isso? Todos nós. Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Parece que ele está isolado no mundo, num lugar totalmente fechado, e ele não consegue nem ouvir, sentir, não consegue nada de Deus, nada. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então ele já leva lá para mais profundo, né? Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Aí ele termina: mas eu confio na tua benignidade. Não estou te vendo, não estou te escutando, mas eu confio em ti, na tua salvação. Eu me alegrarei no coração, né? Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. No próprio Salmo ele consegue falar que ele não está sentindo Deus. Até quando se esquecerás de mim? E ele fala: mas eu mesmo assim confio em ti, confio na tua benignidade, sei que você pode fazer muitas coisas, e eu cantarei. Cantar em meu desespero. Se a gente pegar o povo de Israel, a gente vê uma experiência deles que o mar se abriu na frente deles, do nada assim. Moisés colocou o pé, a vara ali, e o mar se abriu. Eles conseguem atravessar o mar, olhar as paredes das águas, atravessar inteiro e ainda ver os inimigos morrerem naquela própria água que se fechou sobre eles. E aí mais anda uma caminhada para frente e parece que aquilo não aconteceu nada. Aí eu fico pensando quanto tempo demoraria para esquecer aquele grande milagre. Quantos dias, quantos anos ou quantos segundos? Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Atravessou, passou por um milagre gigantesco e parece que um segundo depois esqueceu que tudo aquilo tinha acontecido. E quantas vezes acontece isso comigo, com você que está nos assistindo? A gente está com todas as bênçãos acontecendo, milagres grandiosos acontecendo na nossa vida, do nada, e de repente acontece um problema lá na frente, no dia seguinte, e parece que tudo aquilo que aconteceu lá atrás não foi nada. Um milagre. Quanto tempo, né? Aí exatamente a pergunta: até quando você esquecerá de mim? Na verdade aqui eu não sinto que ele se esqueceu das coisas, mas é que ele não está sentindo a presença de Deus. Sim. Eu vejo dessa forma. Mas no mesmo salmo, versículos à frente, eu confio na tua benignidade. Então ele sai do desespero, ele sai da... É como se fosse um desabafo no começo, mas ele tinha certeza onde ele podia colocar os pés dele. Sim. Em Deus. E por fim ele ainda fala: eu cantarei louvores a ti. Ou seja, ele confiava plenamente, ele tinha esperança completa. Sim. Em Deus. E está provado nos 2 últimos versículos. Ele desabafa tudo que ele tem para desabafar nos 4 versículos iniciais, mas em 2 versículos ele finaliza praticamente matando, né? Eu confio em ti e eu vou cantar louvores a ti. Ou seja, está comprovado que ele confia em Deus, né? Sim. Muito bom. Aí para mim também me tocou muito, fala assim: ao orar com salmos, devemos buscar o Espírito Santo para ser capacitados a agir da maneira requerida pelo salmo. Quantas vezes a gente chegou na própria igreja, ali no momento de dor, de luta, com o coração apertado, e você saiu dali renovado, com esperança para poder seguir em frente. Então aqui a gente tem uma inspiração de... A gente não deve estar lá só no momento que está tudo bem, ou só para agradecer, né? A gente tem que ter essa certeza de que Deus está com a gente o tempo todo, mesmo quando a gente parece que não está sentindo, né? Então, muito bom, muito profundo a gente falar sobre isso, né? Tem uma reflexão, inclusive, eu quero pegar o seu gancho aí falando sobre isso. Suas provas o aproximam ou afastam de Deus? Como evitar que elas o afastem dele? Um ponto para a gente refletir. E aí na quinta, eu já rolo a bola aqui pro Felipe. Restaura-nos novamente, né? Restauração. Salmo 60, em que ocasiões esse salmo seria uma oração adequada? Os salmos de lamento são benéficos em momentos alegres?
Muito bom. Vamos só ler os primeiros 2 versículos aqui do Salmo 60, né? Então, ele diz assim: Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara as suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Então, veja, também é um salmo de desespero, situação ruim, né? Mas há o pedido, a esperança, a confiança em Deus. Essa pergunta aqui que você fez agora, Marcelo, ela é interessante porque ela, de alguma maneira, inverte a situação que a gente está discutindo aqui, porque nós olhamos, né, nos salmos discutidos hoje, todas as situações que a gente discutiu hoje, quando a gente está desamparado, quando a gente está precisando de esperança, mas às vezes a gente pode ver também salmos que são de situações adversas, mas nós podemos não estar vivendo nós podemos estar num momento de muita paz, né, com a vida. E então, qual é o papel do salmo, né, ou da oração, ou mesmo da leitura, de uma situação de um terceiro que não está bem e nós estamos aí numa fase mais fácil? Acho que o primeiro deles é justamente entender que nós não estamos sozinhos, porque as outras pessoas também, né, passam por tribulações, também passam por dificuldades, e aí um salmo como esse, como 60, por exemplo, ele mostra, né, a dor dessas pessoas, né, o desespero, a necessidade de uma reversão, a esperança, a confiança. Então ele tem um elemento coletivo agregador, né, de comunidade que vai juntar os cristãos para entenderem que estão todos no mesmo barco. E isso nos leva ao segundo elemento que eu considero até mais importante, que é justamente da compaixão e da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Pode ser que eu esteja vivendo um momento bom, mas eu vejo ali que outras pessoas não estão, né? E a minha capacidade de ter compaixão, ela vai ser importante porque eu vou participar da obra de Cristo, né? Cristo está me chamando, né, para ser usado, né, para, de alguma maneira, tentar dar algum amparo, né, representando para aquela pessoa. E também serve para nós, né, para a gente se desenvolver, né, com plenitude, de forma edificante. Então, aqui, fundamentalmente, é um elemento central da vida do cristão, né, que é o caráter de bondade e misericórdia de Jesus. Que a lição diz aqui, Jesus, ele exalava vida, né, vigor, ele é divino, mas ele estava ali, né, amparando aqueles que estão em situações desesperadoras, em situações desfavoráveis. Como nós, né, como ramos da videira conectados a Jesus, dependendo dele, né, recebendo como pão, como água da vida, temos naturalmente a incumbência de participar da sua obra, o Salmo aqui nos lembra, né, que mesmo se nós não estivermos numa situação ruim, a gente consegue ter compaixão e empatia com aqueles que estão e participar da obra de Deus, que no final das contas nos faz muito bem também, né, porque é fácil quando a gente está numa situação confortável, como o Anderson disse, no discurso, Deus existe, Ele está no comando de tudo, você fala assim, a vida é assim mesmo, tem altos e baixos, e quando a situação é com a gente se relaciona totalmente diferente com esses conteúdos. Então é uma forma de não nos esquecermos de que estamos todos no mesmo barco e de que também temos o dever, né, como cristãos, isso é algo que vai brotar naturalmente no nosso relacionamento com o conhecimento de Deus, de exercitar a compaixão, a misericórdia e aliviar o sofrimento, né? Assim, uma vez um amigo meu me falou uma coisa muito importante, né, sobre a essência do cristianismo. Estamos aqui também para aliviar o sofrimento do mundo na medida do que Deus nos comissionar como possível. Muito bom. Eu confesso que eu nunca tinha enxergado dessa forma que a gente estudou aqui na lição. Porque quando a gente fala de reconstrução, né, de restauração, a gente pensa na gente. É difícil você enxergar no terceiro, né? E aí, como que a gente vive essa experiência, como você falou, Felipe? Eu acho que faz muito sentido quando você se envolve na vida das pessoas. Por exemplo, a gente vai fazer uma visita, por exemplo, no hospital, uma pessoa que está internada com uma doença terminal, e você tem que ali sentir a dor dela e orar e pedir para que Deus
conforte, que a gente não pode, não está na nossa mão, como a gente falou, a situação não está na nossa mão. Ali não tem como você ficar imune, né, a esse sentimento, porque a gente é muito egoísta, né? A gente olha para o nosso problema, para as nossas dores, e acho que é importante usar o exemplo de Jesus, né? Que ele estava o tempo todo nos necessitados, os doentes, as pessoas que estavam aflitas ali. E aí, para a gente concluir a semana, teve eu anotei aqui um ponto que me chamou a atenção. Eu falava assim: quando oramos e cantamos os salmos, assumimos a persistência, ousadia, coragem e esperança dos salmistas. Eles nos encorajam a continuar nossa jornada espiritual e nos confortam com o fato de não estarmos sozinhos. Então, como que a gente termina essa lição, né? A gente falou sobre aprender a orar pelos salmos. Aqui a gente estudou não só sobre coisas difíceis, sobre como falar do próximo, falar de pessoas no momento que a gente está muito bem. Então, o mais importante para mim de tudo isso que a gente aprendeu aqui foi entender que Deus acredita na nossa capacidade de aprender, porque Ele nos ensinou. Segundo, de que a melhor forma de se aprender é fazendo, seja no momento de dor, seja no momento de alegria, seja por um terceiro. No momento que eu exercito isso, o Espírito Santo me usa, ele me capacita e me prepara para enfrentar as batalhas que nós vamos enfrentar todos os dias até a volta de Jesus. Então que você possa encher teu coração de esperança e que quando você ler novamente os Salmos, você enxergue dessa forma. Aquilo não é um simples texto, é uma maneira de você se relacionar com Deus e aprender como conduzir na sua vida. Acho que a gente termina dessa forma, né, o estudo da lição. Vamos fazer uma breve oração para agradecer aquilo que a gente aprendeu. Senhor Deus, obrigado por tanto aprendizado, apesar de temas um pouco duros, sobre desespero, sobre aflição, sobre dor, mas também temas inspiradores como falar de esperança, de orar pelo próximo. Que o Senhor possa nos usar, a cada um de nós, aqui que tivemos a oportunidade, eu, o Felipe e o Anderson, de estudar essa lição, e os nossos amigos que de alguma maneira foram alcançados através desse programa. Peço que o Senhor nos use, nos capacite, nos abençoe e nos dê entendimento do que o Senhor espera de nós. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.